Muito bem, pessoal. Ângulo entre duas retas, assunto da aula de hoje, tá? Então, nós vamos considerar aqui o sistema cartesiano, uma reta R e uma reta S, ok? Observem que as retas formam entre si ângulos. Eu tenho aqui um ângulo, tá? E aqui eu tenho outro ângulo. Para diferenciar um do outro, e notem que os dois são suplementares, a soma das duas medidas é 180 graus, né? Para que eu possa diferenciar um do outro, nós vamos combinar o seguinte: nós vamos ler o ângulo sempre de uma letra para outra, de uma reta, perdão, para outra, mas nesse sentido, no sentido anti-horário, certo? Então, este ângulo aqui, eu leio como sendo o ângulo de R para S. Ângulo de R para S. E o outro ângulo, lembrem-se, sempre no sentido anti-horário, eu leio como sendo o ângulo de S para R. Lembrando que os dois são suplementares, tá? Então, ângulo de S para R. De S para R. Ok? Tá bom? Muito bem. Nosso objetivo durante esta aula é verificar qual a relação entre o ângulo formado entre duas retas e os coeficientes angulares dessas retas. Para isso, nós vamos admitir que esse ângulo que eu vou representar por θ índice R é o ângulo de inclinação da reta R, enquanto que o ângulo de inclinação da reta S será indicado por θ índice S, ok? Muito bom. Sabemos que ângulos opostos pelo mesmo vértice, possuem medidas iguais. Então, se esse ângulo é o ângulo de R para S, esse aqui também é o ângulo de R para S, certo? Então, este ângulo, lembrando que eu sempre leio no sentido anti-horário, é o ângulo de R para S. Observem que neste triângulo que eu estou destacando agora com o meu cursor, θ índice S é medida de ângulo externo. Por isso, sua medida, o θ índice S, tem que ser igual à soma das outras duas medidas dos ângulos internos não adjacentes. A medida do externo é a soma das medidas dos internos não adjacentes. Assim, temos. Olha que fácil. Medida do ângulo formado entre as retas RS mais a medida do θ índice R é igual ao θ índice S, tá? Vai acompanhando. Eu vou isolar esse ângulo, o ângulo entre as retas RS. Ele é igual ao θ índice S menos o θ índice R. Ora, eu tenho duas medidas angulares, uma no primeiro membro dessa igualdade e a outra medida no segundo membro da igualdade. São medidas iguais. Se são medidas iguais, então a tangente deste ângulo, que é o ângulo de R para S, é igual à tangente do ângulo θ índice S menos θ índice R, certo? Tangente do ângulo entre as retas R e S. Tangente de uma diferença. Nós vimos isso anteriormente, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Tangente de A mais B. Lembra da formulinha? Claro que sim, né? Tem gente que ama? Tem. Tem gente que beija? Tem. Tem gente que ama, tem gente que beija, né? Lembrando que jogadinha de sinais, hein? Se esse sinal é positivo, você conserva em cima e troca embaixo. Tangente é sem troca em cima com troca embaixo. Então, positivo continua positivo e aqui embaixo fica negativo. Por quê? Sem troca em cima com troca embaixo. E se eu, claro, tenho tangente de A menos B, sem troca em cima com troca embaixo. Que é o caso, né? Eu tenho tangente de uma diferença. Então, é a tangente do primeiro, do θ índice S, tangente do segundo, do θ índice R. Embaixo, nós vamos ter o número 1, tangente do primeiro, do θ índice S, vezes a tangente do segundo, do θ índice R. Ok? Sem troca em cima, com troca embaixo. Ocorre, pessoal, que
A tangente do θ índice R é o coeficiente angular da reta R. E a tangente do θ índice S é o coeficiente angular da reta S. Então, nós podemos substituir e concluir que a tangente do ângulo entre as retas R e S é igual a coeficiente angular da reta S menos coeficiente angular da reta R. Então, coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R. Embaixo, nós temos o número 1 mais o produto entre os coeficientes angulares, de S e de R. Prontinho. Consegui uma relação envolvendo o ângulo formado por duas retas, RS, e os coeficientes angulares dessas duas retas. Tá? Notem que essa igualdade associa 1, 2, 3 incógnitas. E numa igualdade envolvendo 3 incógnitas, é fácil obter qualquer uma das 3, desde que eu tenha as outras duas. Então, eu posso obter a tangente do ângulo entre as retas se eu conhecer os angulares. E se eu conhecer um dos angulares e a tangente do ângulo entre as retas, eu encontro o outro coeficiente angular, tá? Para memorizar, olha para cá. Tangente do ângulo de R para S. Então, você vai considerar o coeficiente angular da segunda reta que aqui está, que é o coeficiente de S, menos o coeficiente angular da primeira, tá? Então, o coeficiente angular da segunda, que é a S, menos o da primeira, que é R, tá aqui. E embaixo é um mais o produto entre eles. Aqui embaixo, no produto entre os dois coeficientes angulares, não importa a ordem. E não importa a ordem, por quê? Porque eu tenho um produto, né, pessoal? Então, se de repente você estivesse considerando o ângulo de S para R, então teríamos tangente de S para R é igual a é o coeficiente angular da segunda, que no caso é R, menos o da primeira, que no caso é S. E embaixo eu tenho o número 1, mais o produto entre os dois coeficientes, e a ordem aqui não importa, né? Coeficiente angular, perdão. Então, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Tá bom, pessoal? É isso. Então, demonstrei para vocês a formulinha que nos permite obter a relação entre o ângulo entre duas retas e os seus coeficientes angulares. Vamos agora treinar um pouquinho, né, utilizando esse tipo de ferramenta na resolução de algumas questões. Então, vamos lá. Nessa questão, o ângulo agudo da figura abaixo entre as retas de equações y igual a 4x menos 1 e y igual a mx mais 1, sendo m um número positivo, é igual a 45 graus. Quanto vale m? Então, qual o valor do m? Bom, em primeiro lugar, observem que eu tenho aqui duas equações, né? Uma delas é y igual a 4x menos 1, e a outra é y igual a mx mais 1. Observe que as duas retas estão no formato de equação reduzida. Lembrando que a equação reduzida é aquela na qual o y aparece isolado. O coeficiente do x já é o coeficiente angular da reta e o coeficiente independente é o chamado coeficiente linear. O coeficiente linear indica onde a reta corta o eixo y. Então, eu tenho duas equações no formato de equação reduzida. Dá para identificar qual delas é a S e qual delas é a R. Isso apenas observando o coeficiente linear de cada reta. O coeficiente linear da reta R é o número 1. Notem que a equação reduzida na qual o coeficiente angular é 1 é essa aqui. Então, essa segunda sentença representa a equação da reta R, reta R. E a outra equação representa a equação da reta S. Notem que, de acordo com o meu gráfico, o coeficiente linear da reta S é menos 1. E notem que essa é a equação reduzida de uma reta cujo coeficiente angular é menos 1. Portanto, essa é a equação da reta S. Assim, eu sei que o coeficiente angular da reta S, ou o coeficiente de x, aqui é 4, e o coeficiente angular da reta R é o número m de Maria, também coeficiente de x, certo? Tá bom? O ângulo agudo
Ângulo agudo é ângulo com medida entre 0 grau e 90 graus, né? O ângulo agudo formado pelas duas retas vale 45 graus. As retas formam dois ângulos, pessoal. Perdão. Um é esse aqui, ó, e outro seria esse aqui. O ângulo agudo é um ângulo menor. Este é o ângulo menor, esse é o ângulo com 45 graus. Lembrando que esse é o ângulo de R para S. A medida do ângulo é sempre lida nesse sentido, no sentido anti-horário, tá? Bom, sabendo disso, será que é possível encontrar o M de Maria, que por acaso é o coeficiente angular da reta R? A resposta é sim. Eu tenho o ângulo entre as retas R e S, e a tangente desse ângulo é coeficiente angular da segunda reta, que é S, menos o coeficiente angular da primeira reta, que é R. E embaixo, nós vamos ter 1 mais o produto entre os dois coeficientes angulares. Certo, pessoal? Bom, agora, por favor, aquela atenção especial para ninguém viajar. Esse ângulo entre R e S tem 45 graus. A tangente de 45 graus é 1. 1 igual. Olha que legal. Coeficiente angular da reta S vale 4. E o coeficiente angular da reta R é M. Então, troco o coeficiente angular da reta S por 4. Troco o coeficiente angular da reta R, por M de Maria. Vai ficar assim, ó, 1 mais 4 vezes M. Muito bom. Multiplicação em diagonal. Esse denominador multiplicará o número 1. Então, nós vamos ficar com 1 mais 4m vezes 1. Ora, pessoal, 1 mais 4m vezes 1 é igual a 1 mais 4m. E isso é igual a 4 menos m. Isso implica em, muito fácil, 4m's mais 1m são 5m's. E 4 menos 1 é 3. Lembrem-se, quem quer m tem que isolar o m. Assim, 5m igual a 3, então o m de Maria, 3/5. Pronto. Acabou, né? A alternativa D de dado. Foi bem simples. Muito bem, pessoal. Olha só. Seja dada a reta de equação x menos 3y mais 6 igual a 0 no plano xy. Item A. Se P é um ponto qualquer desse plano, quantas retas do plano passam por P e formam um ângulo de 45 graus com a reta dada acima? Então, nota, eu tenho uma reta cuja equação é x menos 3y mais 6 igual a 0, tá? E eu vou considerar um ponto P qualquer do plano. Quantas retas passam por esse ponto P, seja ele qual for, e formam 45 graus com a reta dada? Acho que o primeiro passo aqui, pessoal, seria construir a reta em questão, tá? Para construir a reta em questão, basta que eu obtenha 2 pontinhos da reta. Lembra disso? Quem tem 2 pontos de uma reta consegue encontrar, né, representar a reta no sistema cartesiano. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 0 no x. Notem que se eu colocar 0 no x, vai sobrar menos 3y mais 6 igual a 0. Isolando o y, concluiremos que ele vale 2. Então, se o x for 0, o y é 2, tá certo? Você coloca 0 no x, sobra menos 3y mais 6 igual a 0, isola o y e obtém para ele o número 2. E se por acaso o y for 0? Bom, se o y for 0, nós vamos ter x menos 3 vezes 0 mais 6. 3 vezes 0 dá 0, vai ficar x mais 6 igual a 0. X mais 6 igual a 0 resulta em x igual a menos 6, certo? X igual a menos 6. Então, é uma reta que intersecta o eixo das abscissas no ponto de coordenadas menos 6, 0, menos 6 e 0, e o das ordenadas no ponto de coordenadas 0 e 2, tá bom? Vai. Esta reta eu vou representar pela letra R, tá? Agora, vamos considerar um ponto qualquer, um ponto P qualquer. Quantas retas passam pelo ponto P e formam 45 graus com a reta R? Pessoal, existem só duas. Só duas. Olha para cá, quer ver? Eu tenho uma reta aqui, tá vendo? Olha que bonitinho, tá vendo? E ela forma 45 graus com a reta R. Essa reta forma
45 graus com R. Está aqui, esse ângulo vale 45 graus. Bom, certo? E uma outra reta que passa por P e forma 45 graus com R seria essa aqui, ó. Passa por P e forma outro ângulo de 45 graus com R. Só existem essas duas, pessoal. Então, item A resolvido. Só duas retas passam por P e formam 45 graus com a reta R, certo? Então, duas retas. Item B. Para o ponto P com coordenadas 2 e 5, determine as equações das retas mencionadas no item A. Então, o que ele quer é o seguinte, para o item B. Tá? Supondo que esse ponto P tenha coordenadas 2 e 5, quais as equações destas duas retas que eu descobri e que formam 45 graus com a reta R? Bom, vamos lá, vamos com calma. Eu vou chamar uma das retas, pessoal, de reta S, por exemplo, essa, e a outra eu vou chamar de reta T. Nós vamos tentar encontrar as equações das duas retas, tá? Note que o ângulo aqui formado pelas retas RS deve ser lido sempre no sentido anti-horário, tá? Então, esse ângulo é o ângulo de S para R ou de R para S? Esse ângulo é o ângulo de R para S. Esse ângulo, deixa eu anotar aqui para você não esquecer, é o ângulo de R para S, certo? Olha que bonitinho. Então, tá bom. Então, eu já sei que o ângulo de R para S vale 45 graus, tá? O coeficiente angular da reta R, lembrando que a reta R é a reta fornecida, é a reta apresentada, é a reta com a equação x menos 3y mais 6 igual a zero. O coeficiente angular da reta R eu posso encontrar com facilidade, já que eu tenho a equação geral da reta R. Lembrem-se, quem tem a equação geral de uma reta, consegue o coeficiente angular calculando menos A dividido por B. É menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y, né? Quer ver? Vou colocar aqui no cantinho inferior esquerdo, ó. Se você tem uma reta cuja equação é ax mais by mais c igual a zero, o coeficiente angular da reta é menos a sobre b. É menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y. Então, no caso da reta R, vai ser menos o a, que é 1, sobre o b, que é menos 3. Menos o a, que é 1, sobre o b, que é menos 3. E isso resulta 1/3, tá? Tudo bem? Muito bom. A tangente entre o ângulo formado, a tangente do ângulo formado entre as retas RS é, portanto, coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R, certo? É o coeficiente da segunda menos o da primeira, tá? E isso tem que ser dividido, vamos lá, com calma, pelo número 1 mais o produto dos dois coeficientes angulares, certo? Me ajuda aqui agora, hein? Preciso de vocês. Aliás, vou fazer o seguinte. Vou buscar espaço, tá? Preciso de vocês, hein? Vamos lá. Me ajuda aqui agora, hein? Preciso de vocês. Olha só. A tangente do ângulo entre R e S é a tangente de 45 graus. E a tangente de 45 graus vale 1. Então, vamos colocar o número 1 aqui. 1 igual. O coeficiente angular da reta S eu não tenho, eu quero. Esse coeficiente angular aqui é o da S, eu não tenho, eu quero. O da R eu sei que é 1/3. Então, eu tenho o coeficiente angular da S menos o coeficiente angular da R, que é 1/3. Embaixo, o número 1 mais o coeficiente angular da S vezes o da R, que é 1/3, certo? Tá bom? Muito bem. Tranquilo até aí? Continuando, hein? Multiplicação em diagonal. Eu tenho 1 mais 1/3 do m de S vezes 1. Ora, 1 mais 1/3 de m de S vezes 1 é 1 mais o m índice S dividido por 3. Do outro lado,
m índice S menos 1/3, tá bom? Se eu multiplicar tudo por 3, olha o que vai acontecer. 3 vezes 1, 3. 3 vezes m índice S sobre 3, sobra m índice S. 3 vezes m índice S, 3m índice S. E 3 vezes menos 1/3 dá menos 1. Então, vai ficar assim, eu multiplico tudo por 3, tá? 3 mais m índice S, tá? Tudo bem? Igual 3 vezes m índice S menos 1. Resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos encontrar para o m índice S, deixa eu ver quanto vai dar. 4, é 2, né? O m índice S tem, prontinho. O coeficiente angular da reta S é 2. Eu tenho um ponto dessa reta, não tenho? Tenho. O ponto P está nessa reta S, tá? O ponto P está na reta S. E eu tenho o coeficiente angular da reta S, tá? Quem tem um ponto da reta S e tem também o seu coeficiente angular, pode encontrar a equação da reta usando ioiô, mi, xixô. Y menos o y índice 0 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x índice 0. Lembrando que o x índice 0 é a abscissa do ponto que está na reta e o y índice 0 é a ordenada do ponto que está na reta. Nós já vimos isso, ioiô, mi, xixô. O coeficiente angular da reta, nesse caso, é o número 2. Então, é só colocar, olha, x índice 0 é 2, eu vou colocar o 2 aqui. 2 aqui, ó, que bonitinho. O y índice 0 é 5, então você vai colocar o 5 no lugar do y índice 0, certo? E no lugar do m de Maria, o coeficiente angular da reta, portanto, essa é a equação da reta S. Olha aí. Aí, se eu quiser, eu posso aplicar a distributiva, eu posso igualar tudo a zero, eu encontro a equação geral, ou então eu isolo o y e encontro a equação reduzida, tá? Então, eu encontrei a equação da reta S. Aí eu teria que fazer o mesmo, praticamente, né? Teoricamente, eu teria que fazer o mesmo procedimento para achar a equação da reta T. Só que o ângulo que eu tenho para a reta T é esse aqui, ó. É o ângulo de T para R. T para R. T para R, tá? Se eu quiser usar o ângulo de R para T, não vai ser 45 graus, certo? O ângulo de R para T vale 135 graus, certo, pessoal? Ó, o ângulo de R para T vale 135 graus. O ângulo de T para R equivale a 45 graus, certo? Tá? Até aí tudo bem? Mas por que teoricamente? Porque olha só o que eu descobri olhando para a figura. Esse ângulo vale 45 graus. Este ângulo vale 45 graus. Alguém é capaz de dizer quanto vale este ângulo? Lembrando que os três são ângulos internos de um triângulo. Quanto vale este ângulo aqui? Alguém sabe dizer? Quanto vale? Ele vale 90 graus, exatamente. Ele vale 90 graus. Nós vimos em aulas anteriores que se as retas S e T são perpendiculares, os coeficientes angulares são inversos e opostos. Lembra disso? O produto dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares dá menos 1. Isso significa dizer que eles são inversos e opostos. Se o coeficiente angular da reta S é 2, o da reta T vai ser menos meio. O inverso de 2 e o oposto, o inverso oposto. Note que se eu multiplicar os dois coeficientes angulares, vai dar menos 1. Olha só, dá menos 1, né? 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, para achar o coeficiente angular da reta T, eu não preciso de tudo isso. Graças aos meus conhecimentos relacionados à geometria analítica, eu me lembro bem que duas retas perpendiculares têm coeficientes angulares inversos e opostos. Então, para achar a equação da reta T, é só usar ioiô, mi, xixô. Lembrando que agora, no lugar do coeficiente angular, eu vou colocar menos meio, tá? Ela também passa pelo ponto P, então o x índice 0 é 2 e o y índice 0 é 5. O y índice 0 é 5 e o x índice 0 é 2, tá bom? Então, aqui nesse cantinho, aqui agora, ó, respostas.
retas. Tomara que o espaço seja o suficiente, tá? Então, item A, 2 retas. Resposta para o item A, 2. Opa, que isso? Resposta para o item A, 2 retas. E resposta para o item B? São as duas equações que eu achei. Uma delas é y menos 5 igual a 2, que multiplica x menos 2. E a outra é y menos 5 igual a menos meio, que multiplica x menos 2. Se você quiser, você pode aplicar distributiva, simplificar, igualar a zero, enfim, mas não é preciso não, tá? Então tá aqui. Respostas do item A e do item B, tá bom? Certo, pessoal? É isso aí.